Se você acha que a história do Espiritismo foi super tranquila, good vibes, sem tretas... Errou! Pois é, desde os tempos de Kardec que o Espiritismo vem sofrendo ataques que tentam desmoralizar ou até acabar com a doutrina. Mas, estamos aqui, firme e forte, levando os conhecimentos do Espiritismo para o mundo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você 3 livros que falam sobre os desvios que o Espiritismo passou desde a sua criação até hoje. Tem link dos livros todos na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever-se e ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo aqui para você. Antes de falar dos livros, eu preciso fazer um alerta nesse vídeo. Essa questão dos desvios do Espiritismo é uma questão polêmica, e se a gente não tomar cuidado e levar isso de uma maneira séria e responsável, ela pode virar aquela briguinha de torcida da 5ª série. Então, o lance aqui é: leia, pesquisa, conversa sobre o assunto e, principalmente, tire as suas próprias conclusões. A área de comentários do vídeo está aberta para conversas construtivas, respeitosas e sérias sobre o Espiritismo. Começou com a 5ª série dando piti e batendo pezinho, tio vai cortar, hein? Então bora pro vídeo. O primeiro livro é O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato. Nesse livro, ela faz uma investigação histórica sobre o Espiritismo entre os anos de 1867 e 1887. Eu vou te situar no tempo. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Kardec desencarnou em 1869. Ou seja, o trabalho da Simone retrata os 2 últimos anos de vida do codificador e os anos que vieram logo depois que ele desencarnou. Para escrever esse livro, a autora esteve nos Arquivos Nacionais da França e na Biblioteca Nacional da França, em Paris, e teve acesso a uma série de documentos que atestam que a obra A Gênese foi adulterada depois que Kardec desencarnou. Sim, se você não sabia, a pesquisa da Simone e de outros pesquisadores do mundo apontam uma série de divergências entre uma versão da Gênese de 1872 e a versão original que Kardec publicou quando ainda estava em vida. E essas diferenças estão em textos que foram totalmente retirados, modificados ou até acrescentados nessa versão adulterada. É claro que eu não vou te dar spoilers, mas esse é um livro que vale muito a pena você ler para conhecer mais sobre a história do Espiritismo. Eu fiquei tão entusiasmado com a leitura desse livro que eu terminei ele em 2 dias, e veja, não é um livro pequeno não, mas a leitura é muito fluida, é muito interessante de conhecer mais sobre esse assunto. O próximo livro é o Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. Nessa obra, o Paulo também retrata a questão da adulteração da Gênese, inclusive citando, é claro, a Simone Privato e a pesquisa que ela fez, mas ele traz também os documentos que estavam no acervo de Canuto de Abreu e que trazem ainda mais informações sobre esse período, esse histórico do Espiritismo. Canuto de Abreu foi um pesquisador espírita que, ao longo da sua vida, adquiriu e registrou documentos sobre a história do Espiritismo. O que é muito interessante é que em um determinado momento de sua vida, ele teve contato com os continuadores da doutrina espírita, como Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany. Em 2018, todo o acervo de Canuto de Abreu, que estava sob a posse do seu neto, Lian Duarte, foram repassados à Fundação Espírita André Luiz, que criou o CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras, e dessa maneira pôde disponibilizar esse material para o público. Nesse livro você vai conhecer sobre o que são esses arquivos, quais informações trazem e por onde eles passaram. O autor também aborda com profundidade as bases da doutrina espírita, falando, por exemplo, sobre o espiritualismo racional, um pensamento vigente naquela época e que trazia conceitos espiritualistas, inclusive para os ambientes de universidades, escolas e liceus na França do século XIX. Na terceira parte do livro você ainda vai conhecer sobre os desvios que aconteceram não só na França,
mas também no Brasil e que de alguma forma colocaram o espiritismo em uma situação nada interessante. Eu sei que isso parece ficção, mas acredite, é história. O terceiro livro é o Nem Céu Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Pois é, minha gente, esse livro retrata a pesquisa que o Lucas fez lá na França, também teve acesso aos arquivos nacionais da França, como a Simony, e que atestam, dessa vez, infelizmente, que o livro O Céu e o Inferno também foi adulterado. Essa obra, então, vai apresentar os fatos e os documentos que atestam sobre a adulteração da obra de Kardec, que havia sido lançada em 1865, mas que no ano da sua desencarnação teve uma versão adulterada, com conteúdos retirados, alguns acrescentados e muita coisa mexida nessa história toda. Algo importante para te dizer antes de continuar esse vídeo: foram feitas pesquisas e comparações com as 3 outras obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. Tá tudo certo, sem adulterações, mas essas duas aqui, o negócio não foi bacana não, hein? O que eu mais gosto desse livro aqui é que ele traz uma visão do espiritismo muito mais lógica, muito mais racional e atrativa, na minha opinião. Na 4ª capa, inclusive, tem uma frase que eu quero ler para você e que ela preenche meu coração de alegria e esperança. Ela diz assim: é hora de recuperar no espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Estão em cada um de nós os elementos da felicidade futura. E aqui vem a melhor parte: trocando a competição pela cooperação, o egoísmo pela solidariedade, agindo pela verdadeira caridade, livre, consciente e desinteressada. Essa é a meta da moral autônoma, pois, conclui Kardec, Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um dela tivesse mérito. Incrível, né? Se você quer conhecer mais sobre a história do Espiritismo, esses 3 livros são fundamentais. E é claro, já foi publicada a versão original de O Céu e o Inferno e a Gênese. Foi pela editora Feal. Você encontra os links aqui na descrição. Agora me diz aqui nos comentários, o que você sentiu ao saber que o Espiritismo passou por uns bons perrengues ao longo de sua história? Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau!